Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos começar mais uma jornada essa semana. Vamos concluir, né, o assunto da Europa. Mas antes disso, vamos fazer nossa meditação e, claro, vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma oração. Quando você estiver aí, pode ser em qualquer lugar, no quarto, na sala, no sofá, feche os seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Querido Pai amado, obrigado a Ti, ó Deus, porque apesar do caos que está o mundo, Tu estás nos guardando do mal. Obrigado, Senhor. Vamos ler Tua palavra agora. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, nós estamos ali no livro de Provérbios, não é? E o livro de Provérbios é maravilhoso, são muitos pensamentos, mesmo amo pensamentos. E aqui são pensamentos importantes para nós colocarmos em prática em nossa vida. Como eu já disse antes, foi Salomão que escreveu, né? Já no final da vida, então ele, com certeza, ele selecionou tudo aquilo de bom que ele passou na vida e colocou aqui. Ok? Então eu vou ler alguns pensamentos, discutir, para depois orarmos e começarmos nossa aula, ok? Aqui no capítulo 22, verso 1, tem um que é maravilhoso, tá certo? Se você acompanhar, pegar a sua Bíblia aí, pegue. Diz assim, ó, Provérbios 22, 1. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha que versículo maravilhoso, olha que pensamento maravilhoso. Então, vocês que depois vão para o ensino médio, vão fazer faculdade, não pensem que a riqueza, os bens, né, o status é que vai trazer, não é, realização pessoal, não. Mas um bom nome. E um bom nome, só podemos ter um bom nome se for com Cristo no coração. Né? Porque um bom nome significa caráter. E isso é o que vale mais aqui na terra e também no céu. Certo? É esse caráter que vamos levar para o céu. A única coisa, não é riqueza, não é carrão, não é chácara bonita, não é casa bonita, não, nem esse corpo. Vamos levar o caráter para o céu. Por isso que mais vale um bom nome. Temos outros pensamentos interessantes aqui. Né? Um dos populares do versículo 22, que é muito falado por aí, é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Certo? É popular, é muito usado por aí. Vamos para o 23 agora. 23 diz assim, ó: mete em uma faca a tua garganta, se és homem glutão. Não cobiça os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Né? Eu falo sobre comida sempre, né? A importância que tem para a nossa saúde física e mental. Então, sempre é bom ter cuidado com o que come, tá certo? Aqui o verso 23, 20 diz, ó: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, né? Então, ter cuidado com a alimentação é sempre bom, e principalmente com a bebida forte, a bebida que é falada aqui, a bebida misturada, certo? Que são as bebidas comuns que tem por aí, que aqui fala que quem se mete com eles não é sábio. Se você é sábio, não se meta com essas coisas, tá bom? O verso 24 também tem alguns pensamentos. Vamos ler pelo menos um, certo? Pelo menos um. Deixa eu ver aqui. Diz aqui, ó: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, ou seja, a tua fé é pequena. Não é? Na verdade, nós somos provados, minha gente, é no momento de dificuldade, da angústia. No momento comum, todo mundo está tranquilo, barriga cheia, não é? Casa, caminha gostosa para dormir. Então, que prova? Agora, no momento de dificuldade, de angústia, aí sim é que nós somos provados. Tá bom? Então, ó, deixa eu ver agora do 25, para a gente encerrar com o último pensamento aqui. Certo? 25, que diz aqui: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez, né? Aquela pessoa que se gaba, fez isso, fez aquilo, certo? Então, vamos deixar isso de lado, vamos ser humildes, que Deus tem planos melhores para a gente. Muito bem, Deus abençoe vocês, Deus abrace vocês essa semana, tenha uma semana muito boa, abraça a família de vocês também, e derrame bênçãos sem medida sobre você e sua família, tá bom? Vamos fazer uma oraçãozinha, fecha o olho aí novamente.
Não esquecendo que antes dessa meditação eu coloco uma música. Escute essa música, não é? Meditem, é um momento de reflexão, tá bom? Vamos lá, fecha o olho aí, vamos orar. Querido Pai amado, gratos somos a Ti por tudo, obrigado Senhor, porque tem cuidado da gente nesses momentos difíceis e tem provado nossa fé. Nos abençoa para que possamos nos preparar melhor para aquele grande dia. Em nome de Jesus, amém. Estamos concluindo mais um assunto que é sobre a Europa, geopolítica da Europa, tá certo? Vamos ver como é que esses países se comportam em relação um ao outro, né? A gente vai ver coisa feia por aí, né? Briga de gente grande, como se diz, tá certo? São países poderosos e a briga é feia, ok? Então, vamos ver. Aqui no início, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, diz: o domínio pelo poder no espaço geográfico por meio de estratégias políticas ou militares caracteriza a luta geopolítica. Então, de duas formas acontecem essa luta geopolítica, essa geopolítica da Europa, através do diálogo, através da política, conversando, né, tentando convencer o outro e tudo mais, certo? E através do tiro mesmo, tá bom? Guerra mesmo. E nós vamos analisar agora como foi no passado, como teve o início, né? A introdução da própria Europa, como foi o povoamento, como foi as tribos, tudo lá, os grupos lá, os bárbaros, até os nossos dias, como é que está, tá bom? Muito bem, aqui está o tema, Europa Geopolítica, certo? Ok? Muito bem, vocês sabem, vocês já viram né, que o mundo era ocupado principalmente naquela região do Oriente Médio, ali o norte da África, aquela primeira parte ali da Ásia, né, onde está a Índia e tudo mais, e praticamente só a parte ali do sudeste sudeste da Europa, né? Grécia, Roma, ali, Itália, pronto, certo? Mas depois as tribos foram indo para o centro e para o norte da Europa. Foram as tribos bárbaras, né? Foram ali na Idade Média, aquele tempo lá que eles invadiram essa região, tá certo? Aqui está mais ou menos, aqui é o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Era mais ou menos essas regiões aqui ocupada, era o mundo ocupado naquela época. Muito bem, aqui estão algumas tribos, né, que estão na história aí, que ocuparam o território europeu. Ali estamos, para identificar mais ou menos que foram os países que surgiram dessas tribos, coloquei ali, ó. No ano 351 até 476 temos ali os Álamos, né, que é na Germânia, que é a Alemanha, os francos, França, borguilhões, Suíça, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, anglo-saxões, Bretanha, né, que é a Inglaterra, lombardos, Itália, e alguns povos que foram extintos, vândalos, ostrogodos e hérlulos, certo? Então esses povos foram extintos, vândalos, ostrogodos e hérlulos, tá ok? E o restante são os países que vocês conhecem hoje, para ter ideia que eram formadas por tribos bárbaras no passado. Muito bem, claro, esses 150 anos foram marcados por disputas territoriais, que significou guerras, né? Quando o diálogo não acontecia, como quando, por exemplo, uma das coisas que acontecia era muito o casamento, né? Casava uma pessoa, um príncipe da Espanha com a princesa da França, e ali faziam coligações, então se fazia muito isso na Europa. Quando não funcionava, vamos para a guerra mesmo, para bala ainda não naquela época, né? Mas para espada, para lança, para pedrada, qualquer coisa, certo? Mas bala ainda não, ok? Mas depois chegou o tempo da bala. Muito bem, a luta geopolítica pelo domínio do espaço em 150 anos. Então foi justamente o que falamos antes, através de políticas ou militares e forma de conquista e território, né? Então, aquele tempo tinha a questão do casamentos entre príncipes e princesas, quando não funcionava ia para a guerra, e hoje, nossos dias, também não é diferente, ainda continua, tá certo? Essa geopolítica, as estratégias, hoje de forma bem diferente, mas a gente vai ver daqui a pouco, ok? Claro, depois daquelas tribos bárbaras, né,
o mundo foi melhorando. Então, algumas tribos, algumas famílias, podemos dizer, alguns reinos pequenos que tinham mesmos costumes, mesma cultura, para se fortalecer, para não perder território, para melhorar sua economia também, a proteção do seu território, eles se juntaram e formaram países. Entre eles está a Itália, certo? Aqui, ó. Qual é o objetivo? Visando o fortalecimento do domínio, para que alguém entrar ali, né? Aqui tem dono, certo? E antes não. Essas tribos eram separadas, como vocês estão vendo aqui, e tinham território, tipo território desocupados ainda. Se tivesse um povo mais poderoso, invadir e pronto. E eles unidos não, né? Chegou alguém lá, todos se juntavam para expulsar. E aconteceu isso com a Itália, certo? Foi a unificação da Itália. Outro reino também, outros reinos que se juntaram, se fortaleceram também foi a Alemanha, certo? Então a Alemanha também juntou vários povos, como estão vendo aqui, ó, a Prússia, né, a Baviera e outras regiões aqui, que também tinham costumes parecidos, cultura, os povos já eram um pouco misturados e tudo mais, então ó, se fortaleceram e formaram a Alemanha, a grande e poderosa Alemanha, ok? Muito bem, vamos para mais uma aqui. Outra, não podemos destacar, né, uma grande potência mundial e europeia também, que é o país do Vaticano, certo? Que ele, na verdade, ele se fechou e fortaleceu mesmo em 1929. É um país, você pode olhar assim, poxa, um país que é um quarteirão, 2 quarteirões, que sim, insignificância desse país, né? É um país que pertence à Igreja Católica, tá certo? Então é um país político-religioso, mas vocês podem observar que a Igreja Católica, que é a religião que tem o maior número de membros do mundo, o território dela não é somente lá em Roma, lá na Itália. Ali é a sede, podemos dizer ali, assim. Mas ela está espalhada pelo mundo inteiro. Basta você observar em qualquer cidade do Brasil e a maior parte do mundo, aquela parte central, onde tem a catedral, onde tem a praça, ali pertence à Igreja Católica. É ali onde estão os terrenos mais valorizados, onde tem as lojas, onde tem, certo? Então, tudo isso são rendas que é enviada para o Vaticano, para o país do Vaticano. Aqui em Caruaru mesmo, nós temos a Catedral de Caruaru, né, que é no centro da cidade. Ali tem lojas por baixo, tem uma rua de Caruaru, que eu esqueci o nome agora, que ela é completa de lojas e pertence à Igreja Católica, certo? Ali também na Conceição, aqui, né, da Igreja da Conceição, ali por trás, pertence tudo à Igreja Católica. Então ela é riquíssima do mundo. Tudo isso é dinheiro administrado pela Igreja Católica, que é enviado para Roma. Então é um dos países mais ricos do mundo, né? Embora não pareça, está ali escondidinho, ninguém percebe, mas é. Fora muitas empresas que o Vaticano tem, multinacionais, né? Por exemplo, aquela Firestone, eu ouvi falar que é do Vaticano, e outras grandes empresas aí, com certeza, no alimentício, têxtil e etc., com certeza tem também, tá ok? Então, esse aqui é o país do Vaticano. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, quando não funcionava o diálogo, ou o casamento, né, e tudo mais, então vamos para a espada e no nosso tempo para a bala. Foi o que aconteceu de 1914 a 1918, que foi a primeira grande guerra mundial do século passado. O século passado foi considerado o século das guerras. Então, estamos começando aí, certo? Então, por que começou essa guerra? Inicialmente, podemos dizer que foi uma guerra industrial, não é? Inglaterra e Alemanha se desentenderam, certo? Com relação à indústria, não querendo ultrapassar a outra, e epa, esse negócio não está dando certo. Outro motivo, a França perde a Alsácia-Lorena, que é um pedacinho do território, tá certo, para os alemães. E aí, incomodou, né, perder um território. E também o desenvolvimento das colônias africanas e asiáticas. Vocês sabem que os países europeus colonizou o mundo inteiro, né? Não só aqui a América, mas também a África e a Ásia. Então a briga por território lá também provocou, foi um dos estopins para a Primeira Guerra Mundial, né? Entre a Alemanha
e seus aliados e o restante do mundo. Vamos ver aqui as alianças. E como, né, em todo lugar, você quer se fortalecer, você quer vencer a guerra, então o que você puder fazer para se tornar forte, você vai fazer. E foi o que as alianças que foram feitas. Então primeiro vem aqui a Tríplice Aliança, que é o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. Isso na Primeira Guerra Mundial. Se fortaleceram, disse, olha, se a gente ganhar, todo mundo vai sair ganhando, certo? E contra essa Tríplice Aliança foi a Tríplice Entente, que reuniu Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, França e Império Russo. Né? A Rússia, apesar de ter sua política diferenciada do restante da Europa, mas nesse momento se aliou, certo, com a Inglaterra e a França, porque não era interesse dela a Alemanha dominar tudo. Só que a Rússia teve, né, uma invasão, teve problemas lá, certo, de administrativo lá, tudo mais. Então, os Estados Unidos aliou-se, claro, com interesse financeiro, interesse econômico, claro, tinha tudo por trás disso. Né? Então, os Estados Unidos foi quem deu uma grande força para os países aliados da Tríplice Entente nessa Primeira Guerra Mundial. Muito bem, continuando, olha só, consequência, claro. Né? Alguns historiadores dizem que guerra não tem vencedores nem perdedores. Ou melhor, não tem vencedores, sempre perdedores. Porque apesar de quem ganha, mas tem um déficit muito grande, como a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, então, ó, 10 mil mortos, né? 20 mil feridos, fora os números de órfãos e tudo mais, que causa muito problema e muita destruição, pobreza, certo? Gera tempos difíceis, imagina com guerras. Então, ó. E foi nesse momento que foi feito o Tratado de Versalhes, né? Quando os países aliados da Tríplice Entente, certo? Pressionou a Alemanha para pagar os gastos com a guerra, né, os problemas financeiros que os países tiveram para fazer essa guerra, uma espécie de imposto que a Alemanha ficou pagando para os países vencedores, tá certo? É importante pensar nesse Tratado de Versalhes, porque nós vamos falar dele depois, daqui a pouco. Muito bem, mas quando eu falo assim da Europa, eu queria falar também do Brasil, né? Qual foi o papel do Brasil nessa Primeira Guerra Mundial? E temos algumas notícias dos jornais aqui, ó. O Congresso votará hoje e o seu presidente da República sancionará o decreto reconhecendo o estado de guerra do Brasil com o Império Alemão. Então o Brasil também se uniu, né, com os aliados, com aquela Tríplice Entente, certo? E deu uma grande ajuda aqui, ó. Entramos na guerra, vamos embora, certo? E vamos ver qual foi a participação, aqui tem, qual foi a participação do Brasil, aqui, ó. No último ano do conflito, que foi em 1918, o governo brasileiro deu sua contribuição, enviando uma divisão naval para patrulhar a costa ocidental da África, uma missão médica militar e um grupo de oficiais do exército para a França e um grupo de aviadores navais. Foi essa contribuição do Brasil, não foi muito, mas teve, claro, sua ajuda, não é? E também mostrou o lado que ela estava, ok? Muito bem, vamos logo para a Segunda Guerra Mundial, porque não demorou muito, não é? 20 anos depois, certo? Começa a Segunda Guerra Mundial. E o que provocou isso? Inconformismo com o Tratado de Versalhes. Lembra que eu falei do Tratado de Versalhes? Que foi imposição à Alemanha para pagar os prejuízos da guerra. Ela não, claro, ficou trabalhando e pagando esse tratado. Ela não gostou disso, certo? Reação política e social dos alemães provocará a Segunda Guerra Mundial, 20 anos depois. E o autoritarismo do fascismo e do nazismo, né? O tipo de política do fascismo, que foi da Itália, e do nazismo da Alemanha, né? Que por meios políticos ele influenciou a população em geral para seguir aquele ritmo de certa forma ditador do governo, né? É tipo uma ideologia política, na verdade, esse fascismo e nazismo. Muito bem, Segunda Guerra Mundial. Né? Então, também formaram alianças. O primeiro foi o eixo Roma-Berlim, certo? E depois aí, Tóquio, Roma-Berlim-Tóquio. Então, justamente liderado pela Alemanha. Ok?
E o Brasil teve participação? Teve, sim, né? Uma participação mais maciça. Temos filmes, temos histórias que contam como foi essa participação, tá certo? Vamos lá, ó. A participação do Brasil na guerra foi de extrema importância, olha, extrema importância, já foi mais com mais ênfase contra a Alemanha, tendo contribuído de diversas formas. Uma das contribuições de maior valor foi com a frota marítima, da qual o Brasil usou para fornecer matéria-prima, armas e medicamentos para os Estados Unidos. Na participação da FEB na guerra foram enviados cerca de 25 mil homens, de um total inicial previsto de 100 mil. Olha, mandaram 25 mil homens e 75 ficou na agulha. Tem um amigo meu mesmo, já falecido, que ele disse, ele conta para mim, que já estava no exército, já estava preparado lá, já tinha recebido treinamento, e quando estava doido para ir para a guerra para defender o Brasil, aí chegou a notícia, olha, a guerra acabou. Ele queria ir para a guerra para defender o país, para ser um patriota. Aí o sargento chegou lá e disse, olha, a guerra acabou. E ele voltou para casa para roçar mato, que é o que ele sabia fazer, né? E ia para a guerra. Ok. Vamos ver aqui. Mais uma notícia falando sobre o Brasil. Os 25.334 soldados da Força Expedicionária Brasileira, né, que é a FEB, deveriam inicialmente combater na África, mas foram enviados para a Itália. Lembra-se que foi uma... E quando ficaram sem alimentação nos campos de batalha, os soldados se alimentaram de batata crua retirada da terra. Brasileiro sabe, né? Brasileiro é brasileiro, certo? Ele sempre arruma uma maneira de se virar, né? O brasileiro não desiste nunca. Então se alimentaram de batatas cruas lá, geladas, não sei, mas sei que não morreram disso não. O brasileiro é criativo por natureza. Muito bem, e agora vamos para o lado triste da guerra. Quais foram as consequências? Olha ali o primeiro, destruição da Ásia, África e Europa. Foi um momento que, né, que a Alemanha se espalhou, começou a destruir todo o território onde chegava da Europa, não só no Oriente Médio também, até o norte da Ásia, para ver como essa guerra foi destruidora, foi triste. 50 milhões de mortos. Olha só, né? Já usaram mais armamento pesado, já com melhor qualidade, certo? Aviões, navios, submarinos, certo? Metralhadoras, entendeu? Canhões, então já foi mais potente essa guerra. Okay? 50 milhões de mortos, só de judeus 6 milhões, né? Aquela velha história dos alemães contra os judeus, tá certo? 30 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos, 190 milhões de refugiados fugindo da guerra para não morrer. Okay? Aqui 20 bilhões de indenização aos aliados, ou seja, né, os países que se uniram à Alemanha, se juntaram, são da Alemanha e indenizaram esses países com 20 bilhões. Nesse momento vem a divisão da Alemanha, que eu vou mostrar daqui a pouco, e nesse momento também, logo após a fundação da ONU, certo? Para ter mais controle, para não passar por uma situação tão difícil como essa que o mundo passou. Foi uma desgraça para o mundo inteiro, desgraça econômica e desgraça social também, ok? E logo em seguida veio a Guerra Fria, que a gente vai comentar um pouquinho. Vamos ver aqui, vamos ver, ok? Como eu disse para vocês ali, ó, a Alemanha, né, já que a Rússia ficou junto com os aliados contra a Alemanha. Quando terminou, ela pensava diferente, era socialista, e como indenização, ela recebeu parte do território alemão. Por isso que por muito tempo ela ficou dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ok? Aqui na parte ocidental, a Alemanha Oriental, e aqui ocidental, a Alemanha Ocidental, e aqui a Alemanha Oriental. Okay? Sendo dirigida pelo sistema russo, que é o sistema socialista. Muito bem, continuando, e foi nesse momento, né, que para ficar uma coisa mais clara, fizeram o Muro de Berlim, chamado muitas vezes de Muro da Vergonha. Famílias que estavam de um lado não podiam passar para cá, e famílias foram divididas aí, passaram anos e anos até a derrubada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Certo? Então, os povos foram divididos. Muito bem, o Muro de Berlim
foi o símbolo maior da Guerra Fria. Vamos saber daqui a pouco, eu vou dizer para vocês o que é Guerra Fria. O Muro de Berlim foi construído em 1961 e dividiu por 28 anos a Alemanha em dois blocos. República Democrática da Alemanha, certo? Que seguiu o regime socialista, liderado pela União Soviética, como falei, e a República Federal da Alemanha, conduzida pelo regime capitalista. Depois da derrocada do regime socialista, foi derrubada em 9 de novembro de 1989. Aqui tem uma imagem, certo? Deixa eu ver aqui. Da derrubada do muro. Mas o que foi a Guerra Fria? Certo? Foi a divisão do mundo em dois grupos. Depois que os aliados venceram a guerra, a Rússia disse, pronto, eu penso diferente de vocês, né? Vocês pensam diferente, então vamos dividir o mundo. E cada um começou a querer convencer países a seguirem o regime socialista, liderado pela União Soviética, e os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, certo? Porque quanto mais países ficassem aliados, mais a economia ia girar com maior, não é, poder ali, ia enriquecer os países mais poderosos. Então por isso que essa luta. Então o que foi a Guerra Fria? Inicialmente foi um conflito não armado, certo? Foi como se fosse uma guerra de nervo. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a se armar. Deixa eu ler aqui, depois eu explico melhor. Um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, né? Não ocorrendo um embate militar, não teve guerra física de bala mesmo, entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Então começou cada um a se armar de um lado, armar do outro, certo? Era um período difícil, eu peguei um pedacinho ainda da Guerra Fria, e sempre passava nos jornais, naquelas passeatas, no 7 de setembro, como a gente conhece aqui no Brasil, que é o Dia da Pátria. Então eles mostravam aqueles armamentos, aqueles mísseis de longo alcance, para mostrar para o outro, olha como eu estou preparado aqui, não mexa comigo não, nem com os meus aliados. Então os Estados Unidos fazia isso com seus aviões de caça, cada um mais poderoso que o outro. Eu lembro que os Estados Unidos uma vez fez um avião que era invisível ao radar, não é? Ele podia invadir um país e ninguém percebia ele, tá certo? Os satélites não acusavam e tudo mais, né? E fora as ogivas nucleares, né, apontada para os União Soviética, os países aliados, de lá também apontado para cá. Com certeza tinha muitas ogivas nucleares, mísseis, apontando para o Brasil, que era aliado dos Estados Unidos. Então, uma Guerra Fria era uma guerra de nervo. A qualquer momento, se houvesse uma quebra desse acordo, dos acordos que eles tinham, se acionasse lá um famoso botão vermelho que falavam na época, certo? Então, os mísseis eram lançados para lá. Nesse momento, eles iam também lançar para cá. Isso seria uma destruição total do planeta. Lembro que certa vez eu vi um jornal dizendo que os Estados Unidos tinha armamento nuclear para destruir o planeta mais de 60 vezes, só ele. E a União Soviética 40 e poucas vezes. Veja, os dois juntos iam destruir o mundo mais de 100 vezes o armamento que eles tinham de bombas nucleares e tudo mais. Tanto que, veja, um dos testes dessas bombas nucleares foi lá no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Vocês viram a situação, vocês conhecem a história. Destruiu a cidade toda, né? E hoje tem bombas mais potentes, a bomba de hidrogênio, outras bombas que tem por aí, que destruíram o planeta. Tanto que hoje eles fazem acordos, né, para desarmar, porque qualquer vacilo pode destruir o planeta. E esses países tinham esse poder todo. Então essa é a famosa Guerra Fria, que é liderada pelos Estados Unidos, defendia o capitalismo, e a União Soviética defendia o comunismo, ou o socialismo, como alguns falam. Muito bem, vamos continuar aqui. Olha só, o mundo ficou dividido basicamente assim. Essa parte branca, países aliados dos Estados Unidos, que defendiam o capitalismo. E essa guerra, e a parte vermelha, liderada pela União Soviética, os países socialistas. Vemos que a maior parte são capitalistas. Temos aqui, ó,
a Ásia quase completa socialista, liderada pela União Soviética. Aqui na África, só 2 países socialistas. E aqui na América, apenas um país. Foi isso que a gente estudou no 8º ano. Apenas Cuba. O restante todo capitalista. Tá certo? Então, basicamente, esse foi o mundo dividido após a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. O que é que o capitalismo defendia? O que é que o socialismo defendia? O capitalismo. Estabelecimento do domínio total e parcial de todos os meios de produção pelo setor privado. O governo tem algumas empresas, mas ela faz questão que a iniciativa seja privada, que pertence a pessoas, e ali vai surgir concorrência e livre comércio. Já o socialismo não, é controlado totalmente pelo Estado, certo? Todo meio de produção é controlado pelo Estado. Você vai trabalhar ali para os governos, ele vai dizer o que é que você vai trabalhar ou não. Outro item, o controle do mercado desempenhado pela livre concorrência e competição do mercado, né? Isso aqui mantém o preço baixo. Quanto mais competição, menor preço e tudo mais. Mas aqui o Estado também ele não tem preço, né? Ele é que alimenta toda a população, ele é que dá tipo uma cesta básica e um dinheiro, certo? Mais limitado. Claro, se você receber uma cesta básica, você não pode pegar nos 10 primeiros dias e comer tudo, não. E os 20 dias restantes do mês? Ele vai dizer, se vire, eu dei o suficiente para vocês, certo? É assim que funciona o socialismo. Então aqui tem altos investimentos, né, no desenvolvimento, setores produtivos, e aqui o governo ele direciona. Aqui tem liberdade de investir onde ele acha que vai produzir, onde vai lucrar mais. Mas aqui não, o governo também determina. E aqui existem sociedades divididas em classes. Já lá no socialismo, não há distinção de classe. Todas as pessoas, não é, trabalham para o governo, não tem, e todos pertencem à mesma classe. Ok? Muito bem. Vamos agora para... E depois, junto com a Guerra Fria, como eu falei para vocês, é a guerra armamentista. Cada um querendo mostrar que era mais poderoso do que o outro. E aí, fazia misto de lá, misto de cá, não era flechazinha como está aqui, mas bombas superpoderosas, ogivas nucleares, mísseis superpoderosos, hoje teleguiados, e tudo mais, ok? Essa queda de braço durou um bom tempo, inclusive passou para a guerra espacial, a chamada corrida espacial. Cada um queria se destacar na questão de tecnologia, de comunicação, e os russos partiram na frente, colocaram no espaço o primeiro satélite, o Sputnik, certo? Em 1957. Isso mexeu com o brio dos Estados Unidos, que era a grande potência capitalista, e eles, vamos fazer alguma coisa. Tem filmes interessantes por aí, que eu vou colocar para vocês assistirem, que mostra isso. Interessante isso, a corrida espacial era usada como propaganda que representava o domínio tecnológico. Feito para dizer, não, eu tenho mais inteligência, sou mais sábio do que vocês e tudo mais. E aqui fala também do que o Sputnik foi o primeiro, e o Apollo 11, 2 aeronaves que representavam o esforço da corrida espacial entre 1957 e 1975. E depois os Estados Unidos mandou o homem à Lua, para mostrar também que era uma grande potência mundial. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho aqui, justamente para depois dessa Guerra Fria, depois dessa corrida espacial, aconteceu algo importante, foi a derrubada do Muro de Berlim, chamado Muro da Vergonha. Tá certo? Isso aconteceu em 1989, 9 de novembro. Isso foi importante porque essa queda do Muro de Berlim representou também a queda do sistema socialista. Podemos dizer, que o capitalismo venceu o socialismo, certo? Fizeram vários acordos e tudo mais, no governo do presidente Gorbachev e tudo mais, houve acordos. O sistema socialista já estava pendendo, fraco, por alguns motivos que eu vou citar para vocês, certo? Aqui está, fim da antiga ordem mundial, fim da União Soviética.
Quais foram os motivos dessa falência do socialismo? Primeiro motivo aqui, ó, uma indústria obsoleta. Eles não cresceram na industrialização, não modernizaram suas indústrias, não ficou mais atendendo a população, certo? Crise e recessão econômica. Isso provocou crise, né, econômica e recessão, falta de comida, falta de produtos de primeira necessidade para o povo. Repúblicas da União Soviética com diferentes níveis de desenvolvimento, né? Uma república desenvolveu mais, outra menos, e então ficou aquela reclamação, porque uma era mais fraca, outra era mais... E aí começou uma insatisfação, porque a União Soviética era um grupo de países que se juntaram, certo? Então, alguma república começou a reclamar, porque um se desenvolvia mais, outro menos. Conflito étnico interno, que era várias etnias, também contribuiu. Grande gasto com alimentos, outra contribuição. E grande gasto com propagandas, né? Olha, eu sou poderoso, eu tenho muitas armas, e tinha muitas armas mesmo. E eu tenho muita tecnologia, muito gasto também, certo? E grandes gastos com as indústrias bélicas, como eu falei, armamento. Inclusive, foi uma das coisas que a Rússia usou depois para fazer parte do G8. Já ouvimos falar sobre isso. Eu tenho muito armamento, tenho poder, eu quero fazer parte das decisões mundiais, e fez parte por um bom tempo. Ok? Muito bem. Esse foi o motivo da derrubada do socialismo, simbolizado pela derrubada do muro de Berlim, que unificou a Alemanha novamente, né? Hoje nós temos só uma Alemanha, não ocidental e oriental. E continuando aqui, nós temos a União Soviética, sua desagregação, os países, as repúblicas que se tornaram independentes, né? Que tá a Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Cazaquistão, Geórgia, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turmequistão, Ucrânia, Uzbequistão, foram os países que se tornaram independentes, como vocês estão vendo aqui, onde eles se localizavam. Ok? E o mapa atual da Europa é esse. O último momento político que causou um desgastezinho foi justamente a Rússia. Ela invadiu essa ilhazinha aqui da Ucrânia, que é a Crimeia, causou um desentendimento com o restante dos países da Europa, inclusive com o G7, né, que deixou de participar desse grupo de decisões por causa disso, por causa desse desentendimento com relação a essa ilhazinha aqui, que foi a Crimeia, que a população, desde que a própria população queria participar da Rússia, não da Ucrânia. E como é pertinho ali, então a Rússia invadiu e tomou esse território da Ucrânia, gerando uma última crise, um conflito, e outra mudança territorial, outra mudança geopolítica na Europa, tá certo? Muito bem. E hoje? O que é que está acontecendo no território europeu, na geopolítica da Europa? Então podemos fazer um resumo aqui do que está acontecendo lá na Europa. Vocês sabem que há algum tempo atrás a Europa, para ficar mais forte, para fazer frente ao dólar, né, a economia americana, se juntaram e formaram uma só moeda, que foi o euro, que é a moeda mais, de certa forma, é a moeda mais forte que tem no mundo, mas que sofre crise também como qualquer outra moeda. E aqui estão alguns problemas que a Europa enfrenta hoje, tá certo? Na economia, alguns países, podemos dizer aqui, que sofreram problemas econômicos sérios, chegando até a falir alguns deles. Temos ali Portugal, Itália, Irlanda, Espanha, Grécia, sofreram muitos problemas, né, no final do ano 2000 com o euro. E, claro, os outros países tiveram que ajudar, tiveram que emprestar dinheiro, aquela coisa toda, para não falir esse sistema do euro, porque se um país desse falir, todos saem perdendo. Houve um grande fluxo migratório, isso é despesa para o país, mexe com a economia. Fora o problema de terrorismo, teve vários atentados terroristas que afetou a economia e a população também. Outra questão também é o conservadorismo. Tem sempre aquele grupo conservador que não quer, né, partir para novos tipos de economias que, como nós estamos vendo hoje, né, o neoliberalismo e tudo mais. E ultimamente o Brexit, certo? No qual a Inglaterra disse, ó, não quero fazer parte, quero sair. Inclusive saiu, então foi alguns problemas econômicos, né? Brexit quer dizer, ó,
exit, que quer dizer saída da Bretanha, que é a Inglaterra, desse acordo do euro, né? Inclusive da moeda e tudo mais. Ok? Muito bem, estamos ali, ó. Então essa crise ainda continua. A Inglaterra preferiu sair porque os conservadores, né, viam que sempre tinha um país em crise e os países mais ricos sempre tinham que ajudar, sustentar, isso mexia com sua economia. Os países mais ricos são ainda, né, Alemanha, França, Inglaterra. Então eles aqui sustentou o euro por muito tempo. Então a Inglaterra agora resolveu sair e ficou a França e a Alemanha lá, super poderosas, sustentando ainda o euro. Ok? Então basicamente é esse o cenário que está agora. Muito bem, é isso aí, minha gente, tá certo? Os grandes poderosos da Terra, que é a Europa, não é? É mais ou menos assim que está agora, certo? Um abração para vocês e uma boa semana.